vamos dar início a mais uma aula do curso de Engenharia Civil, aula de número 11. Nós vamos trabalhar na aula de hoje com os exercícios práticos de nivelamento geométrico aí, envolvendo perfis e dando início já para as plantas. Tá? Então, era para fazer isso, visada de ré, intermediário, banco de mudança, visada de ré, intermediário, intermediário, mudança, visada de ré, VI e VM. Então, vamos lá. Marquei ré em vermelho, mudança em verde, intermediário em azul, para ficar mais fácil aí a marcação depois para fazer os cálculos, inclusive. Feito isso, agora nós vamos aos cálculos. Então, você já ligou a sua calculadora, vamos dar início aos cálculos. Como é que nós vamos fazer os cálculos? Da seguinte forma. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular a primeira altura do aparelho. Como é que eu calculo a primeira altura do aparelho? Eu vou pegar a cota inicial. Lembre-se que visada ré é uma visada que se faz para um ponto de cota conhecida com a finalidade de determinar a altura do aparelho ou do instrumento. Então, é isso. Eu vou pegar aqui, a cota conhecida é essa, 785,345 metros, mais a visada ré. Então, eu vou ter aqui 788,823, que é esta altura aqui, ó, da linha pontilhada, onde o aparelho gira. Então, essa é a nova altura, ali, a altura do aparelho, onde o aparelho gira na horizontal. Ficou claro isso? Então, essa é a primeira conta que se faz. Agora, a pergunta é a seguinte, como é que eu calculo a cota do ponto 33? Como é que eu calculo ali a cota do ponto 33 aqui? Vou fazer esta conta aqui. 788,823 menos 1,812. Quanto que dá isso? Dá 787,011. Então, coloco aqui e coloco a resposta aqui embaixo, 787,011. Como é que eu calculo agora a cota do ponto 34? Eu vou pegar novamente a altura do aparelho, está ali a primeira altura do aparelho, e vou subtrair a leitura de vante de mudança. Então, eu vou fazer isso aqui. E vou chegar nesta resposta aqui. Certo? Essa é a cota do ponto 34. 788,780, cota do ponto 34. Está calculado aí. Então. Agora, veja bem, exige um pouco mais de atenção. Como é que se calcula a cota do ponto 35? Então, vamos ajustar o seguinte. Eu tenho aqui essa leitura, que é uma leitura de ré. Então, a leitura é chamada de ré porque você faz com um ponto de cota conhecida. Conhecida porque você já calculou aqui. Então, na verdade, como você estacionou aí pela segunda vez, você vai calcular, então, a segunda altura do aparelho. Você tem que ir escrevendo isso daqui conforme faz os cálculos. Segunda altura do aparelho, como é que calcula? É a cota 788,780, que é a cota do 34, mais 3024, que vai dar 791,804, e vai aqui em cima nessa linha pontilhada. E agora, então, tendo a segunda altura do aparelho, você vai calcular a cota do 35, 36 e 37. São 3 pontos aí ao mesmo tempo. Cota do ponto 35, eu pego aqui a segunda altura do aparelho, menos 2,281, coloco lá 789,523. Coloco a resposta aqui. Então, bateu ali com a resposta da galera. Cota do ponto 36. Pego ali 791,804 menos 1,045. 790, 759. Cota do ponto 37. Pega aquela altura ali, menos a leitura de vante de mudança, 791,116. E coloco lá. Ok? Então, ali eu tenho as respostas. Você observa, por exemplo, que do ponto 32 para o 39, a Terra sobe, isto é, está em aclive. Você observa, por exemplo, que os resultados aqui também aumentam, inclusive a altura do aparelho também aumenta. Então, significa que isto é coerente. Veja, você, enquanto futuro engenheiro, tem que analisar as respostas. Por exemplo, aqui está em aclive, está subindo, as respostas numéricas estão subindo, também estão aumentando, e a altura do aparelho também está aumentando. Quer dizer que as respostas são totalmente coerentes. A teoria e a prática, aqui, quando confrontadas, elas são perfeitas, elas estão batendo, etc. O que acontece muitas vezes numa prova é assim: o terreno está subindo e o número dele está diminuindo. Mas como é que pode, se o terreno sobe, o seu número diminui, quer dizer, ele abaixa? Então, observe que a coerência está nisso. O exercício aí é totalmente coerente, as respostas são coerentes em relação aí aos números obtidos e também ao perfil. Veja que agora eu mudei o aparelho de lugar, eu vou para a terceira altura do aparelho.
terceira altura do aparelho. Então, zerou ali, terceira altura do aparelho. Como é que eu faço? Eu pego o ponto de cota conhecida, que é o 37, somo a visada a Ré. 791.116 mais 3.836. Somando a visada a Ré, eu tenho a terceira altura do aparelho, que vai aqui em cima. Terceira altura do aparelho, 794.952. E aí eu vou fazer o que para calcular o 38 e o 39? Eu vou subtrair a avante intermediário e vou subtrair a avante de mudança separadamente. Vou obter as duas respostas, 38 e 39. Cota do ponto 38, cota do ponto 39, ok? Então, fazendo essas duas contas rapidamente, então vamos lá. Primeira resposta, cota do ponto 38. Deu 793.044 metros. Cota do ponto 39. 794.050. Lembra que são 3 casas após a vírgula, viu? Giovana, Gabriel, Igor. Agora vamos para a segunda parte desse cálculo. Aí é a primeira parte. Agora nós vamos calcular uma coisa chamada diferença de nível, letra B de Bosque. Vamos lá. Diferença de nível. Como é que faz a diferença de nível? A diferença de nível é calculada da seguinte forma: a cota final menos a cota inicial. A cota final é 794.050, menos a cota inicial do ponto 32, que é 785.345 foi dado. Então, dá 8,705 metros. 8,71 metros, vamos imaginar assim. 8,705, com 3 casas após a vírgula. Então, observe bem que isso é a diferença de nível entre a cota final e a cota inicial. Uma vez um aluno me perguntou por que começa no ponto 32, né? Não começa no 1. São duas explicações razoáveis. Porque o exercício é meu, eu começo no ponto que eu quiser. Essa é a primeira explicação. 2, porque, na verdade, o que acaba acontecendo na prática é o seguinte, por exemplo, há um tempo atrás, eu fazia um levantamento topográfico numa perícia que envolveu a Sanepar, o Cadeião de Londrina, lá na Estrada da Maravilha, algumas propriedades. Então, o esgoto saía do Cadeião e descia até um lugar chamado Córrego Cristal. O detalhe é que, lá pelas tantas, passou dentro de várias propriedades, mas um dos proprietários envolvidos não concordou com o valor. Aí ele, inclusive, não concordou com o trajeto, ele acha que não tinha que passar dentro do sítio dele, que tinha um outro caminho mais curto, etc. e tal. Enfim, via de regra, o que aconteceu? Como ele não concordou, houve uma demanda judicial entre ele e a Sanepar. Eu fui nomeado o perito. E aí, como perito, por incrível que pareça, na fazenda dele, tinha, no trecho que envolvia as terras dele, tinha lá os PV, que é o posto de visita, que é aqueles bueiros gigantescos, aquelas tampas de aço e tal. E o PV lá era do 32, passava dentro da propriedade dele, até o 39. Então, na verdade, eu não fiz do 1 até o 32, do 39 até o 100 e não sei quanto. Eu fiz o 32 ao 39 porque esses eram aí fruto da questão litigiosa, que estava no processo. Então, observem bem esse detalhe aí. Então, por isso que às vezes não começa no 1, como você está acostumado. Como é que faz agora uma outra coisa chamada, então a diferença de nível é 8.705, a diferença total. Mas lembra que ele poderia pedir uma diferença qualquer entre o 34 e o 32, entre o 39 e o 36 e assim por diante. Agora vamos para a letra C. Letra C é a prova de cálculo. O povo antigo fazia a prova real. Sabe, o povo da roça, a prova real. Nós vamos fazer a prova de cálculo enquanto engenheiro. Como é que faz a prova de cálculo? Você pega a cota inicial. Quem que é a cota inicial, Enzo? É essa medida aqui, 785.345. Foi dado no exercício. Escreve, cota inicial, 785.345. Na sequência, você pega as chamadas visadas a Ré. Pega todas as visadas a Ré e soma aí nessa linha. Todas elas. Quem é Ré nesse exercício aí? 3.471, 78, põe aqui. Segundo Ré, 3.024, põe aqui. Terceiro Ré, 3.836, põe aqui. Quanto que dá a soma das visadas a Ré? Somando 3,478, 3,024 e 3,836. Agora, você vai fazer o seguinte, soma das visadas avante de mudança. Você consegue pegar? Lembra, estacionou 3 vezes. Se estacionou 3 vezes, tem 3 Ré e 3 vantes. Quais são as 3 vantes? A vante de mudança aqui nos exercícios tem uma conotação negativa, tá? Ela vai subtrair. Vou pegar aqui, então, 0,043,
0,688 e 0,902. Fazendo esta continha, somando aí as vantes de mudança, vai dar quanto? Soma das três. Feito isso, você vai fazer o seguinte: cota final é igual. Cota final mais soma das dadas a ré menos a mudança. Então, observe que aqui, ó, esse sinal negativo é de tal forma que ele vem para cá. E sempre é cota final é igual cota inicial mais ré menos vante. Quanto você acha que deveria dar? Muita gente responde que deveria dar a diferença de nível. Está errado, tá? Deveria dar 794,050, porque a cota final é essa, 794,050. Então, agora vamos para o exercício aí do modelo 2. Esse exercício aqui. Então, você vai fazer primeiramente o seguinte. Você vai escrever aí se a avisada de ré, de mudança ou intermediário, em todos eles, bem rapidão. VI, VM ou VR, em todos eles. Eu já vou projetar a resposta. É importantíssimo você escrever isso, porque os cálculos dependem desse detalhe também, se é ré, intermediário ou mudança, a maneira de calcular. Projetando, respostas. Vamos lá. Essas são as respostas. Você escreveu igual eu escrevi aí? Errou alguma? Como é que está a situação? VR, VI, VM, VR, VM, VR, VI, VI, VM, VR, VM. Então, agora vamos fazer os cálculos. Quantas vezes ele estacionou o equipamento nesse exercício? 4. Quantas risadas de ré tem, então? 4. E quantas risadas de vante de mudança tem? 4 também. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Primeira altura do aparelho. Como é que calcula a primeira altura do aparelho? Como é que eu faço essa continha aí? Primeira altura do aparelho. Eu tenho ali o aparelho, eu faço uma visada com ponto de cota conhecida, como uma visada ré, com a finalidade de determinar a altura do instrumento do aparelho. Então, eu vou pegar o quê? A cota inicial mais a visada ré. Eu vou trabalhar ali, 100,842 é o nível dessa linha pontilhada aqui, que é onde o aparelho gira. A altura do aparelho é a projeção do plano horizontal onde ele gira. É a diferença entre o plano de origem, plano de referência, e o plano que o aparelho gira. Isso é a diferença, isso é a altura do aparelho. Claro? Bom, feito isso, como é que eu calculo a cota do ponto 2? Vou pegar a primeira altura do aparelho, vou subtrair a leitura de vante intermediária aqui. Que eu estou nesta altura aqui, eu vou subtrair e chego aqui. Então, eu venho aqui, faço subtração, deu 99,490. Agora, vamos de novo. Como é que calcula a cota do ponto 3? 100,842 menos 3,604. Aí, coloca ali 97,238. Aí, a pergunta é a seguinte: como é que agora, vamos ver se o cara está ligeiro, como é que calcula a cota do ponto 4? Segunda altura do aparelho. Soma esses dois, 97,746. E agora a cota do ponto 4 é dada de que forma? 97,746 menos 2,981. Dá 94,765. Os números obtidos são bons? São coerentes? Sim, né? Por quê? Porque, ó, veja, o perfil está em declive, está descendo, e os números estão diminuindo. Até a altura do aparelho também está caindo. Então, veja que é tudo coerente. Ficou claro? Veja, você tem que sempre analisando. Porque numa prova, às vezes ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Raramente na prova só desce ou só sobe, tá? Para Deus abençoar mais, geralmente na prova é mais potente. Então, o camarada tem que dar aquela pegada. Então, feito aqui, cota do ponto 4 está aqui. Vamos agora calcular o próximo. Como é que você faz? Cota do ponto 5, 95092 menos 1,922, 93,170. Cota do ponto 6, 95092, 3028, 92,064. Ponto 7, 95092 menos 3,904. Fazendo a conta, 91188, que é aqui. Agora, o que falta? Achar aí a quarta altura do aparelho, porque estacionou 4 vezes. Veja que o aparelho mudou de lugar agora. Então, vou colocar lá a quarta altura do aparelho. Com quarta altura do aparelho, você faz o quê?
Você pega o 91.188, que está aqui, e vai somar com esse outro valor que tem aqui, 1.115. Somando isso dá quanto? 92.303, tá certo a conta? Isso, olha lá, o Gabriel confirmou. Então, vamos lá, coloca lá em cima. E agora, como é que calcula a cota do ponto 8? Vou pegar o 92.303 menos 346, é isso? 89157. Agora nós temos também que calcular, essa foi a letra A do exercício. Vamos calcular a letra B, de Bosque. A letra B é a diferença de nível. A diferença de nível é a cota final menos a cota inicial. Quer dizer, nesse caso, a cota do ponto 8 menos a cota do ponto 1. Então, eu tenho 89157 menos 100, que vai dar menos 10.843. Observe o detalhe do sinal, porque está em declive, ele desce, então dá negativo, é sempre o final menos o inicial. Como é que eu sei onde é o início e o fim? Pelo número, 1 a 8, 32 a 39, e assim por diante, tá? Pela ordem numérica aqui dos piquetes. Então, eu tenho aqui menos 10.843. Por que menos? Porque está em declive, ele está descendo. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer, então, uma coisa chamada prova de cálculo, né? Para sua avó tinha tabuada, tinha umas coisas assim horrendas, não era fácil. Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver esse problema aí? Vou fazer assim, ó. Prova de cálculo, 100 é a cota inicial, soma das usadas a Ré. Quem é Ré? Olha lá. Isso aqui é a Ré, né? Quando parte daqui, vem para cá, o outro Ré aqui é a diferença, o outro também é a diferencinha, e assim vai. Somando as usadas a Ré, quanto dá? 2.792, deu certo? Soma das usadas avante e mudança. Ó, mudança, 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 mudança. Somando todas as mudanças, quanto dá? 13.635, tá certo? 13.635. Então, como é que faz a conta? A cota final é igual à cota inicial mais as visadas a Ré menos 13.635. Observe aqui, ó, mais, e aqui é menos, obrigatoriamente. A cota final mais o que aumentou, menos isso daqui, que é um custo adicional aí que nós tivemos. Tranquilo? Está entendido até aí? Feita essa conta, deu 89.157, que está ali, terminado. Veja, está em planta o desenho, olhando de cima para baixo como se você fosse Deus. O aparelho está estacionado aqui. Você fez essa visada, essa visada, essa visada. Tentou fazer a quarta, não deu. Tinha um matagal aqui. Daí você pegou o aparelho e levou para cá. Fez essa daqui, na mesma baliza, então uma visada ré. Fez essa daqui e essa visada aqui. Depois, ele estacionou o equipamento aqui, fez essa visada aqui e essa visada aqui. Ó, visada ré, intermediária, mudança. Ré, intermediária, intermediária, mudança. Ré e mudança. Fizeram isso? Ó, o camarada estacionou aqui, olhou para cá, é ré, intermediária, mudança. Estacionou desse lado, ré, intermediária, intermediária e mudança. Não dá mais para fazer mais nada. Ele mudou para cá o aparelho, fez ré e fez mudança. Certo? É claro isso? Agora vamos a uma questão aí de pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você, para ver se você acerta. Quando você, olha bem, você estava com o aparelho aqui, olhou para o 1, fez essa leitura, olhou para o 2, fez essa leitura aqui. O solo, do ponto 1 para o ponto 2, o solo, do ponto 1 para o ponto 2, vamos lá. Uma enquete. Solo do ponto 1 para o ponto 2. Ele desce ou sobe? O solo desce ou sobe? O solo desce. Por quê? Veja bem, se o aparelho gira na horizontal,
E quando eu apontei para o ponto 1, eu li 0,982, e quando eu apontei para o ponto 2, eu li 1,745, é porque o pé da régua desceu. O pé da régua apoiado no solo desceu, porque eu consegui ler mais acima. Então, o solo desce. Tá claro? E agora, do ponto 2 para o 3, o solo desce ou sobe? Vamos, gente. Do 2 para o 3, desce ou sobe? Ele continua descendo. Agora, veja, você estacionou aqui o aparelho, acompanha lá. Do 3 para o 4, desce ou sobe? Do 3 para o 4. Continua descendo. Do 4 para o 5, desce ou sobe? Vai descendo, né? Do 5 para o 6, desce ou sobe? Também desce. Depois ele mudou de lugar, estacionou aqui. Do 6 para o 7, desce ou sobe? Desce também. Significa, então, que do ponto 1 até o ponto 7, o exercício é todo em declive. Olha bem, Enzo, poderia ser assim, ó. Poderia oscilar. Tá? Poderia subir e descer, subir e descer, subir e descer. Mas aqui os números mostram que estão todos descendo. Isso é o exercício inteiro, é um declive. Está claro isso para todos vocês? Então, baseado nesse entendimento, vamos observar o seguinte. Aqui, como é que eu desenho? Isso aqui está em planta. Como é que eu desenho essa planta aqui? Como eu desenho essa planta em corte? Eu faço essas projeções, olha. A baliza, aqui o aparelho. O 2, a baliza, ou a régua, o aparelho. Régua, aparelho. Perdão. Aparelho, régua e régua. Veja. Aí o pontilho. Observe que tanto faz daqui ficar mais em cima ou mais embaixo. Quando você corta, parece uma linha reta, mas olhando em planta, assim, o que eu vou fazer? Eu vou guardar só a proporcionalidade, eu vou projetar ali na vertical para fazer o desenho em planta em corte, ou corte e planta. Só um detalhe, pessoal. Um bom engenheiro pega o exercício em planta, resolve em corte e em tabela. Pega em tabela, faz planta e corte. Pega o corte, faz planta e tabela, e assim sucessivamente. Ele pode pegar qualquer pedido e resolve aí com as outras duas soluções. Essa é a ideia aí do engenheiro bom, que domina bem aí. Alguma dúvida aqui, moçada? De transformação entre planta e corte? Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu 100%? Então, esse modelo aqui é o modelo 3, então. Você precisa colocar os indicadores aí, VR, VI e VM. Vamos lá, rapidão. Coloque aí os indicadores. Isso. RVI, visada de Ré, intermediária e mudança. Ré, intermediária, intermediária, mudança, Ré e mudança. Certo? Todos fizeram isso? Deu esquema? Todos fizeram? Agora, como você já fez várias vezes esse exercício, já fez 2 vezes, essa é a terceira, eu vou fazer bem rapidinho as continhas aqui, tá? O objetivo aqui era mostrar nesse terceiro como é que transforma planta em corte. Por isso que eu me ative mais ao começo do exercício. Então, aqui agora vai embora, ó. Modelo 3, primeira altura do aparelho. A cota inicial mais a leitura de Ré. Coloca lá em cima. Agora eu pego a primeira altura do aparelho, eu vou subtrair as leituras de vanta intermediária e mudança. Cota do ponto 2, faz a subtração. Cota do ponto 3, faz a subtração. E coloca lá a resposta. Como é que eu acho agora a cota do ponto 4, 5 e 6? Eu tenho que fazer a segunda altura do aparelho, não é isso? O que eu faço? Eu pego a cota conhecida e somo a leitura de Ré. Vou achar aqui essa altura do aparelho aqui, dessa linha pontilhada, que deu 9,8705. Eu vou subtrair o valor de 4, 5 e 6. Eu pego lá, cota do ponto 4. 9,8705 menos 1,902. 9,6,803. A cota do ponto 5, o mesmo esquema.
e a cota do ponto 6 é o mesmo esquema. Agora, como é que eu faço? Eu consigo calcular o ponto 7 direto? Acho que não, né, Enzo? Porque você estacionou novamente o aparelho. Então, eu vou para a terceira altura do aparelho. Então, eu vou lá, terceira altura do aparelho, 94988, que está aqui, mais essa leitura de Ré. 95496, coloca lá em cima. E vou subtrair, então, no ponto 7, este valor menos a visada advante de mudança. Então, deu aquele valor lá que nós mostramos no primeiro aí, 93073. Agora, aqui a diferença de nível. Lembra que é a cota final menos a cota inicial. Como está descendo, a final é 93073, menos 100. Então, ficou negativo. Menos 6.927. Por que negativo? Porque está descendo em declive. Quando desce, é em declive. Ah, professor, mas eu errei só o sinal de positivo e negativo. Não, nesse caso, você errou praticamente 14 metros. Porque menos 7 para mais 7 dá 14 de diferença, não é só o sinal. Então, fique atento. Prova de cálculo. Cota inicial, está aqui. 100. Soma das usadas a Ré. Quem é Ré? Aí. Todos são Ré, não são, Enzo? Então, você vê quanto que vai dar aí a soma das usadas a Ré. Depois, eu tenho soma das risadas avante de mudança. Como é que você faz? Soma das risadas avante de mudança. Você vai colocando ali, ó. 3.092, 3.717, 2.423, certo? Aí você pega, coloca aqui, 9.232. Obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Tá?